Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dei uma bela sumida, né? Mas eu quero falar sobre um tema muito importante. Eu acho que o mais importante, na verdade, dessa fase, né? Falta praticamente um mês aí para a prova do TJ, que eu sei que bastante gente que me acompanha aqui vai fazer. Então eu queria falar sobre o tempo das coisas, né? E ao falar sobre o tempo das coisas, eu envolvo paciência, resiliência, calma, né? E a nossa saúde mental, que é o que vai definir, na verdade, né, o nosso rendimento na prova, porque às vezes a gente estuda muito, mas a gente tá tão ansioso, a gente tá se cobrando tanto que a nota não é aquela nota esperada, né? Então eu tô aqui para falar com vocês sobre isso hoje. E para falar sobre o tempo das coisas, eu vou começar usando um exemplo meu, tá? Eu me formei em 2012, a minha colação foi no início de 2012, em Direito, né? E aí depois eu comecei a advogar, advoguei por um bom tempo. Advoguei como contratada em escritório, advoguei no meu escritório. E os anos foram correndo, né? Na época, várias amigas já faziam pós e tudo, e eu não sabia muito bem, sabe? Eu cheguei a fazer cursinho para concursos de nível superior, uma época, eu ficava cansada por causa do escritório, já contei um pouquinho para vocês, né? E aí eu acabei só advogando mesmo, né? Corrido pra caramba. Depois eu comecei a estudar para esses concursos de nível médio e que eu gosto bastante. Então, acabei não fazendo pós, né? E aí, esse ano, eu tive vontade de fazer uma pós, né? Na área que eu tô trabalhando hoje em dia. Então, tem tudo a ver com o momento. E foi a primeira vez, nesses anos todos, olha, quase 10 anos depois, né? Foi a primeira vez que eu tive vontade de fazer uma pós. Então, eu fui fazer a pós. E estou fazendo a pós, é cansativo, vários dias e tudo mais. Mas eu esperei o meu momento de fazer a pós, né? Eu não fui na onda de que, acabei a faculdade, então eu tenho que fazer uma pós, né? Tipo assim, obrigatório, senão eu não vou ser nada da vida ou alguma coisa assim. E é óbvio que isso, né, não tem que ser uma obrigação, muito menos uma obrigação imediata. Se você tem um autoconhecimento, se você consegue se escutar, você percebe esses momentos, sabe? Então, olhando para trás, eu não me arrependo de nenhuma escolha. Não faria nenhuma pós-graduação antes, eu nunca tive nenhuma vontade de fazer pós, só tive esse ano mesmo. Então, isso é muito de autoconhecimento. Por que eu tô falando isso? Para vocês não levarem uma cobrança extrema para a prova, sabe? Então, eu acabei de me formar e eu preciso de um cargo, nem que seja de nível médio, tipo assim. Eu entendo que muita gente, assim que passar ou conseguir um outro emprego, vai ajudar bastante a família. A situação é bem delicada. Eu sei que isso pressiona a gente por si só, né? Mas mesmo assim, tá? Assim, você tá fazendo o seu melhor, né? Tem esse último mês aí. Mas eu acho que até mais importante do que as revisões nesse último mês, do que simulados e tudo que vocês têm que fazer, né? Continuar fazendo questões e tal. Os temas que a gente já conversou bastante. Mais importante que tudo isso é a saúde mental de vocês, tá? Então, assim, tem gente até que estuda tanto que chega nas últimas semanas antes da prova, dá uma travada. Tá, se der essa travada também, segue o seu corpo, tá? Não fica se culpando, não. Então relaxa, confia no que você já fez, né? Se, por exemplo, você tá indo super bem nos simulados, porque geralmente os simulados são muito mais difíceis que a realidade da prova. Então, se der essa coisa, esse surto, se respeita, né, também. Mas essa é a verdade que a gente tem que seguir, né? A verdade com a gente mesmo, que só a gente sabe. E tentar ficar calmo. Apesar de ser um período muito difícil, eu sei como é, eu sou ansiosa também. Mas eu só consegui resultados bons quando eu passei a ficar calma. Porque tiveram provas que eu estudei até mais do que a que eu passei, eu acho. Mas acabou que eu cheguei muito nervosa, muito pressionada por mim mesma, não por ninguém. E aí o resultado não foi tão bom. E quando eu tava calma, as coisas fluíram bem melhor, né? E tudo tende a ser assim na vida, na verdade. Uma regra que vale pra tudo. Se a cabeça estiver no lugar, as coisas fluem, né? Mas se tiver tudo lá, aqueles pensamentos acelerados, eu preciso passar, essa é a prova, esse é o momento, depois não sei quando vai ter e tal. Aí a tendência é que não dê certo, né? Então, eu sei que tem gente que inclusive faz terapia e tal, mas tem gente que não faz. Tenta ir treinando a sua mente, né? Assim como o nosso corpo,
ele é treinado, ele vai ficando mais forte. A mente é a mesma coisa. Às vezes a gente tem certos pensamentos repetidos que nos fazem só mal, na verdade, né? Tenta jogar fora eles e começar a pensar outra coisa. Como eu já falei aqui, pensar que é mais uma prova, não é a prova da sua vida, né? Então fazer o melhor todo dia que você puder, né? Vai ter o dia que vai estar super cansado, vai estudar menos, enfim. E é isso, né? Pra quem tem fé, eu acho muito importante. Também essa fé, eu particularmente, acredito em Deus, então sempre rezei bastante. E isso me ajudou também nesse caminho todo, né? De não ficar me pressionando, mesmo nas provas que eu não passei. Então, pode ser que você vá muito bem na prova, pode ser que não. Mas de maneira nenhuma você é um derrotado, pelo contrário, você teve coragem, né? Que a maioria das pessoas não tem de encarar um desafio desse. Então você já tá bem avançado. E eu continuo aqui à disposição de vocês pelo direct, pelos comentários, para dúvida, qualquer coisa do tipo. Eu queria deixar claro mesmo hoje com esse vídeo essa noção do tempo de cada um, de cada pessoa, né? Pode ser que para algumas amigas que fizeram pós logo depois de formadas, deu super certo, foi super útil, elas queriam, provavelmente sim, né? Assim como eu me conheço, elas também se conhecem, né? Então foi bom pra elas, mas não era bom pra mim. É sempre importante a gente sentir isso. E quando não acontecer alguma coisa também, às vezes é porque a gente não tá preparado para aquilo, né? Quantas provas eu não passei e talvez eu não tivesse preparado para o cargo como eu estava quando eu passei, né? E quando eu fui chamada e tudo mais. A gente amadurece também com os tombos que a gente leva, né? Então, tudo faz parte, tudo é importante. Mas é isso, tá? Muita paciência, muita força pra vocês nesse último mês. E qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom, gente? Um grande beijo. Ah, só um detalhe, né? Ainda falando sobre o tempo e usando a minha vida. Eu fiquei um tempinho aqui sem gravar vídeo, né? Acho que não sei se deu um mês ou até mais. Eu tomei a segunda dose da vacina, então eu voltei a trabalhar presencialmente no fórum, eu já contei pra vocês. Mas além disso, eu voltei aos médicos, que eu não tinha... Geralmente eu vou em médico de rotina, né? Já fazia quase 2 anos que eu não ia. Então voltei aos médicos, teve a fase final da minha boca, né? Do meu aparelho. Não é só ir lá tirar o aparelho. Tem um dia pra fazer limpeza, tem um dia pra colocar contenção em cima, contenção embaixo. E molde e tal, quem já usou sabe. Então eu não vi que tinha problema. Ai, meu Deus, eu fiquei um tempão sem gravar vídeo. Não, né? É o tempo que eu usei pra cuidar da minha saúde, fazer os exames, tudo mais de rotina. Então a vida é assim, né, gente? Um beijão, até mais.